Olá, boa noite. Entrando agora ao vivo aqui pelo Instituto Esfera Mental e vou entrar aqui, vou entrar aqui também pelo meu Instagram, ao vivo, uma live, toda sexta-feira estamos fazendo. Vamos ver se agora entra. Não estou conseguindo entrar aqui no meu. Talvez a gente fique só no do Instituto Esfera Mental hoje. Deixa eu tentar de novo aqui entrar no meu, tá caindo. Ocorreu um erro com a sua transmissão. Bom, daqui a pouco eu tento de novo pelo meu. Bom, vamos lá, pessoal. Boa noite para vocês. Boa noite, Chayenne, já chegou logo cedo. Boa noite. Não consegui ler seu nome, mas obrigado por estar aqui. Hoje nós estamos fazendo todo esse mês lives toda sexta-feira às 19 horas, que são na verdade aulas de psicanálise sobre o atendimento psicanalítico. E o tema da aula de hoje é muito gostoso, que as pessoas têm bastante interesse, que é sobre a interpretação dos sonhos, que é tão importante na psicanálise. As pessoas às vezes têm tanta curiosidade. É interessante que quando o paciente descobre que os sonhos dele podem ter significados, ele fica muito interessado, né? Fica muito interessado no tratamento, e aí quer trazer sonhos sempre, e aí ele percebe que aquilo faz sentido. Então é uma ferramenta muito interessante que a gente tem na psicanálise, e é muito útil para nós, foi muito útil para o próprio Freud descobrir uma série de conceitos. Boa noite, Leandro, seja bem-vindo. Para Freud descobrir uma série de conceitos psicanalíticos. Gente, desisti aqui de entrar pelo meu Instagram também, vou ficar só aqui com vocês do Esfera Mental. Tem um pessoal que sempre entra lá pelo meu, só que não vou ficar tentando, senão eu me desconcentro aqui com vocês. Deixa eu focar aqui. O próprio Freud desenvolveu uma série de conceitos. O próprio Édipo foi descoberto através da interpretação dos sonhos, né, nessa observação. Freud, no final do século XIX, ele começou a fazer suas pesquisas e a montar esse livro que ele desejava que fosse o grande best-seller do século XX. E aí virou aquele livrão grosso de mais de 500 páginas, 700 páginas, um livro bem legal. Só que ficou um livro muito grande, né? O livro A Interpretação dos Sonhos. E o que aconteceu é que Freud não vendeu tantos exemplares assim como ele esperava. Foi lançado em 1900 e não vendeu tantos exemplares como ele esperava, ficou bem chateado, mas depois de algumas décadas que a psicanálise estava mais difundida, a interpretação dos sonhos acabou vendendo. Em 1901 ele lança Sobre o Sonho, que é um texto menor, que explica, que resume tudo que ele explica ali em A Interpretação dos Sonhos. Então é um texto bastante interessante para você ler. Mas ao longo dos anos, Freud vai lançando vários outros textos, nos instruindo novamente sobre o sonho, porque é algo muito falado na psicanálise, que aparece sempre na análise. Então é algo que sempre está presente. Se está sempre presente, Freud teve a oportunidade de ir desenvolvendo a sua percepção sobre a interpretação dos sonhos. Então é algo que ele sempre vai falando lá em conferências introdutórias, que foi um texto que eu usei para a aula da semana passada e falei para vocês na semana passada. Ele começa falando sobre os sonhos. Nas novas conferências ele fala sobre sonhos. Eu acho que nas obras completas aqui, quase todos os livros tem pelo menos um texto que ele fala sobre sonhos. Então é algo que ele sempre vai desenvolvendo e trazendo, porque o sonho, a teoria de como o sonho funciona, explica muita coisa para nós de como o psiquismo funciona, de como o sintoma se forma, da própria situação analítica
a narração ali em associação livre, ela acontece, os devaneios vão acontecendo, e a gente pega e parece que é como se o paciente estivesse sonhando acordado. E tem até um fenômeno que Bion traz, que é uma experiência bem legal que acontece quando a gente está fazendo análise, que é quando a gente sonha com o paciente. Mas talvez mais para o final fala um pouco dessas coisas de como acontecem igual o sonho. Mas lembra, no funcionamento, vamos pensar como que o sonho funciona, vamos entrar logo no assunto, né? Pensa assim, lembra do funcionamento, é importante, porque o sonho, ele é uma forma de explicar para a gente muito sobre o funcionamento mental. Como que é o funcionamento mental? Vamos lembrar aqui. Quando o meu eu, tem dificuldade para lidar com algum afeto, porque aquele afeto é muito angustiante, ou aquele afeto gera muito incômodo para o eu, é um afeto difícil de lidar, ou um desejo que ele é muito contrário às exigências do super-eu, ou muito contrário às possibilidades da realidade. Então, se tratando de coisas difíceis para o eu, isso precisa ser reprimido. O que é reprimido? Fingir que não está aqui. Então eu jogo ele para fora, eu torno aquele dado, aquele afeto ou aquele desejo, eu o torno inconsciente. O exemplo que Freud dá lá no 5 lições da psicanálise, que é uma conferência que ele fez quando ele foi convidado em 1905 ou 1910, eu confundo, mas acho que é 1905. 1905. Bom, não tenho certeza, gente. 1905 ou 1910. Depois vocês conferem aí nas obras completas. Freud foi convidado para dar uma conferência sobre psicanálise nos Estados Unidos. Então ele ficou muito orgulhoso que a psicanálise então estava dando certo, né? A psicanálise está dando certo, está ficando conhecida e eu vou ao novo mundo para explicar o que é a psicanálise. E ali ele vai falando de coisas bem introdutórias sobre a psicanálise, é um texto bem legal de se ler. E em uma das lições ele explica o que é essa repressão. E ele dá um exemplo muito legal. Oi Larissa, seja bem-vinda. Ele dá um exemplo muito legal sobre o que é a repressão. Ele fala assim, olha, ele está numa conferência então, né, numa universidade nos Estados Unidos. E aí ele fala assim, olha, imagine que alguém aqui na plateia começa a me atrapalhar. Eu tô aqui dando a palestra e alguém começa a atrapalhar a palestra, falando alto, dando risada, fazendo piada, tossindo, levantando toda hora. E então começa a incomodar o ambiente. Quando isso acontece, então alguns senhores se levantam e forçam essa pessoa a ir para fora. Ele não quer sair da palestra, não quer sair do auditório, mas eles empurram essa pessoa para fora que está me atrapalhando, que está atrapalhando os ouvintes. Ao empurrar essa pessoa para fora, ela vai continuar tentando fazer graça e atrapalhar mesmo lá de fora. O que a gente faz? A gente empurra e os senhores que empurraram para fora ficam agora na porta fazendo força para ela não entrar, porque se eles bobearem ali na porta, ela vai entrar de volta. O que ele explica? No eu acontece a mesma coisa no nosso psiquismo. O eu fica incomodado com aquele afeto que não se pode se sentir. Eu não posso sentir aquilo. Então, que aí o exemplo do Édipo, né? Esse amor pela mãe, esse desejo sexual pela mãe, não pode ser sentido. É algo ilícito, é incestuoso, né? E o incesto, na nossa cultura, a gente não engole, é tido como muito errado, como muito feio. Então isso precisa ser retirado do ambiente. E aí pegar esse sujeito que estava atrapalhando a floresta, ó, a palestra, e colocá-lo para fora,
é fazer o quê? É a repressão. Isso é a repressão, que na psicanálise a gente chama de repressão. Então, é jogar esse afeto lá pro inconsciente, deixa ele aí escondido para ele não me incomodar. Só que tudo aquilo que é reprimido fica fazendo força para tornar-se consciente novamente. E por isso é necessário que fique uma força contrária aqui na porta do consciente, fazendo uma força para isso não voltar para a consciência, que é o que é chamado de resistência. É a força que a gente faz para deixar o que foi reprimido que continue reprimido. Mas se bobear quem está na porta, aqui na porta do ego, bobear, esse negócio aparece de novo. Então a gente tem que dar um jeito de segurar isso com toda a força. Então é isso que ele explica, que é repressão e resistência. Só que, de uma forma ou de outra, aquilo que é reprimido sempre vai conseguir voltar pro eu, vai conseguir se expressar, vai voltar porque esses desejos precisam ser satisfeitos. Vai voltar pro eu, vai voltar à consciência. Só que por causa da força da resistência, por causa da censura, isso nunca vai voltar do jeito que é. É como então esse cara que foi colocado para fora da sala, que tá lá na porta, ele desse um jeito de se disfarçar para entrar. Ou fizesse um acordo ali na porta. Olha, se eu entrar e ficar mais quieto, se eu parar de comer, se eu parar de rir, se eu parar de fazer piada, vocês deixam eu entrar de novo? Deixamos. E aí ele faz um acordo na porta e consegue voltar para o auditório. Esse é o exemplo que Freud dá. O que é isso? São os acordos que esses afetos, esses desejos reprimidos fazem com o eu para que eles voltem à consciência. Só que eles não voltam como eles são. Eles voltam de maneira disfarçada, de uma maneira que seja aceitável para... Perdão. De uma maneira que seja aceitável para que ele possa estar no eu novamente, para que ele possa se tornar consciente novamente e ser satisfeito novamente. O que acontece? Quando a gente dorme, o nosso eu, ele fica sonolento. Certo? O eu adormecido, ele não está tão ativo quanto em estado de vigília. Ele não está totalmente apagado, né? Mas ele também não está com aquela atividade de quando a gente está acordado. Então, enquanto a gente dorme, o eu, vamos dizer assim, que ele fica sonolento. E aí o que acontece? Vamos pensar no exemplo que eu estou dando da pessoa que foi colocada para fora da sala porque estava atrapalhando. Os senhores que colocaram ela para fora estão na porta, fazendo força na porta para ela não entrar. Só que a palestra está muito longa, eles estão com sono já, estão capengando para dormir. Essa é uma hora, é um dos melhores momentos para quem foi posto para fora entrar para a sala de novo. E ele vai entrar para a sala de novo de que maneira? Aproveitando. Boa noite, Maria. Ele vai entrar para a sala de novo de que maneira? Aproveitando que os senhores que estão na porta estão com sono, eu entro mais quietinho, porque lembra que ele foi posto para fora porque ele fazia muito barulho. Estando mais quietinho, eu vou entrando, aproveitando que ele está dormindo e encontro o meu espaço para estar aqui novamente, que é o que acontece no sonho. Veja, como o eu está sonolento, ele não percebe tanto a presença daquilo que foi reprimido. Aquilo que foi reprimido tem a chance de entrar para a consciência, entrar para o palco da consciência de forma mais fácil, já que o eu está sonolento. Mas mesmo que o eu esteja sonolento, se
afeto ou desejo reprimido entrar para o palco do jeito que ele é, o eu acorda e já percebe o que está acontecendo e vai falar: opa, 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 repressão, repressão, repressão. Então ele não quer que o eu acorde. Para o eu não acordar, então, ele entra quietinho e vai tomando o seu lugar ali, de maneira disfarçada. Freud, então, descobriu que o sonho nada mais é do que isso. Esses afetos, esses desejos que foram reprimidos, que estão lá que se tornaram inconscientes, eles encontram espaço no sonho para se expressarem. No sonho, porque o eu está sonolento, então ele pode se expressar, todavia de maneira, vamos dizer, simbólica. Não aparece como ele é, mas aparece da forma que ele pode aparecer. O que esse afeto vai pegar para fazer esse disfarce para ele aparecer? O que Freud chama de restos diurnos. O que são restos diurnos? Coisas do nosso dia, do dia anterior do sonho, que ficaram gravados na nossa memória, é o que está mais fresco na memória. Aquilo que foi reprimido pega uma dessas coisas que mais se parece com ele. Então vamos pegar assim, agora esse exemplo Freud não deu, tá? Mas vamos pensar assim, que esse cara que foi colocado para fora do nosso auditório, tá lá fora, reprimido, para entrar na sala de novo, ele precisa pegar uma fantasia. Então ele vai ver na sala do lado quais são as roupas que estão mais por cima para ele poder pegar ali e vestir. Assim é o afeto reprimido. Você dormiu, opa, os guardas da porta estão dormindo, deixa eu entrar. Vou entrar disfarçado porque eles estão meio dormindo, não estão dormindo totalmente. Então deixa eu pegar a roupa que está mais por cima. Na hora de pegar uma roupa que está por cima, ele tem que pegar uma que serve para ele. Então uma que tem mais ou menos o tamanho dele, que entre no corpo dele, que fique direitinho no corpo dele. Vocês estão conseguindo acompanhar a metáfora? Então, de novo, que entrou um monte de gente agora. Freud, ele usa um exemplo, ele está dando uma conferência nos Estados Unidos e ele usa uma ilustração para explicar para nós o que é a resistência e a repressão. Ele dá o exemplo do cara que estava atrapalhando a palestra dele, não aconteceu, ele fala: imagine que alguém começa a atrapalhar a palestra aqui, falando alto, comendo, rindo, e atrapalha a palestra, levanta dois senhores, coloca ele para fora. Isso é o que o nosso eu faz com os conteúdos que são difíceis para ele. Ele reprime. O colocar para fora é o reprimir. Tornar inconsciente, reprimir, colocar para fora. E fica ali na porta fazendo força pro cara não entrar de novo. Isso é a resistência que a gente encontra. A resistência, que é o que a gente se depara todos os dias nas sessões de análise, a resistência está fazendo força na porta pro cara não entrar de novo, para aquele afeto não se tornar consciente de novo. Existe algumas... Só que esse cara não vai desistir, ele vai entrar. Só que existe algumas formas que ele pode entrar. Uma, que é o que Freud dá o exemplo, é quando ele faz um acordo com os caras da porta para ele entrar de novo. Para ele entrar, ele não pode entrar então com a mesma postura que ele estava. Ele precisa mudar. E é essa deformação que acontece para um conteúdo reprimido se tornar consciente, ele precisa ser deformado para ele entrar. Certo? E é mais ou menos esse movimento que acontece no sonho. É como se esse cara que tá lá fora esperasse os caras da porta pegarem no sono. Eles não estão totalmente dormindo. Estão meio dormindo, meio acordado. Então eles estão lá assim, aproveita que eles estão meio assim para entrar. Por isso que o sonho nos conta muito sobre o inconsciente do sujeito. Por quê? Porque enquanto ele está com o eu adormecido, aquilo que foi reprimido encontra espaço para aparecer.
Isso é o sonho. Só que Freud, ele escreve muito sobre o sonho, por quê? Porque ele nos explica o que ele chama de o que é o trabalho do sonho. O que é o trabalho do sonho que Freud chama? É como que o sonho é construído. Esse cara que foi pra fora, ele vai aproveitar que os caras estão dormindo. Opa, mas eles estão meio com o olho aberto. Então eu tenho que entrar disfarçado. Deixa eu pegar uma fantasia aqui fora. Isso sou eu que tô falando. Freud não falou dessa fantasia. Deixa eu pegar uma fantasia aqui fora. Tem que ser uma fantasia a que tá mais por cima aqui, porque tem que ser rápido. O que o reprimido em nós usa para poder aparecer na consciência, no sonho? Ele usa os restos diurnos, o que está mais fresco na memória. Então, as minhas lembranças do dia anterior ao sonho. Então, vamos supor que agora que está de noite, eu estou dormindo. Tudo que aconteceu no meu dia está na minha memória. Então, algumas coisas estão mais frescas da minha memória. Mas ele vai pegar qualquer coisa que está ali da minha memória? Não. Vai escolher uma coisa muito específica. Porque eu sonhei justamente com aquele açaí que eu tomei. Sonhei justamente com açaí. Só porque eu tomei açaí um dia antes. Olha só que engraçado. E não é assim que as pessoas contam o sonho pra gente? Imagina, sonhei porque eu tinha tomado açaí depois do almoço. E aí eu sei que eu tava tomando açaí com fulano de tal. Por que o açaí? Essa é a questão. Por que o açaí? É a mesma coisa, só que o recalque é um reforço. Então, o que foi reprimido foi colocado para fora. A força que eu fico fazendo é a resistência. O recalcado é sinônimo do reprimido, só que pensa que ele foi colocado para fora e mesmo colocado para fora é feito um reforço para que ele não volte. Não sei se eu me fiz claro. Pensando aí na diferença do reprimido e do recalcado. Não existe tanta diferença. Tá? Mas vamos continuar aqui pensando no sonho. No sonho, vamos pensar aqui que... me perdi agora. Mas no sonho, sim. O que ele vai pegar? Ele vai pegar aquilo que tá mais fresco na memória, mas vamos pensar no exemplo que eu tava dando, ele pegando uma fantasia que tem aqui na sala do lado. Vou pegar a que tá mais aqui por cima, mais fresco. É a fantasia do açaí. Só que tem que ser uma fantasia que se ajuste bem ao meu corpo. Então não é qualquer uma, é uma que parece comigo. Por isso que a gente pergunta, por que açaí? De tantas coisas do resto diurno, que Freud chama de resto diurno, de tanta coisa do dia que podia ter entrado no sonho, ter entrado o açaí não é um acaso. É porque o açaí combina com alguma coisa. Às vezes, esse combinar de servir direitinho com aquele afeto reprimido é simplesmente, sabe o que? Que é uma coisa muito comum nos sonhos, a palavra, o nome que a gente dá para aquilo tem muito a ver com aquilo que foi reprimido. Deixa eu ver se eu explico. Eu lembro de um exemplo muito legal. Eu estou pensando aqui em alguns exemplos clínicos, mas eu tenho um exemplo bem legal de uma professora minha da época da graduação, lá de 2000 e sabe quando. Nem lembro o ano, mas ela conta que ela sonhou com um escaravelho. Ela sonhou com um escaravelho e foi contar para o seu analista o sonho. E adivinha? Com o que ela estava sonhando? Por que ele pegou esse resto aí de memória? Às vezes não é a memória do dia, na maioria das vezes do dia anterior, mas outras memórias nossas. Aparece escaravelho, sonhar com escaravelho. E eu não lembro todo o conteúdo do sonho, mas fato é que ela tinha sonhado com escaravelho. O que foi reprimido
que estava sendo simbolizado pelo escaravelho. O que é o escaravelho? A associação que ela faz em seguida é com o cara velho. Então, ela... E o que cara velho que era esse? Era o próprio analista. Então, ela tinha um afeto reprimido pelo analista. Como esse afeto não pode aparecer como afeto pelo analista e o analista é um cara velho, deixa eu pegar aqui qual disfarce que eu posso usar. Esse cara velho encaixa direitinho num cara velho. Olha como o sonho funciona, interessante, né? E ele aparece dessa forma. Gente, essa é a forma mais, digamos assim, didática que eu consigo pensar no trabalho do sonho, mas que começa com uma metáfora que o próprio Freud usou e a gente vai enfeitando mais essa metáfora, para a gente conseguir pensar em outras coisas. Pensa assim, gente, que metáforas nunca são perfeitas, mas parte delas serve para ilustrar alguma coisa. Claro que nem tudo desse cara pro lado de fora da porta é exatamente assim que funciona, mas ele explica muito para nós e ilustra muito bem. E aí o que acontece no sonho? Aí o sonho, ele acontece com essas duas coisas, que são bem conhecidos esses dois termos, que é a condensação e o deslocamento. O que é o deslocamento? Eu tiro uma característica do afeto original e coloco em outra coisa. Ou coloco, então assim, tirei do analista e coloquei num besouro. E que na hora de eu falar sobre esse besouro, eu chamo ele de escaravelho. É um deslocamento. E muitas vezes eu tiro e coloco em um oposto. O afeto é por uma mulher. No sonho aparece um homem. Porque esse afeto ele foi tão reprimido, tão reprimido, tão reprimido, que se eu pegar qualquer mulher, já vou estar me entregando. Então a gente coloca um homem. Deslocou o afeto. E a condensação. O que é a condensação? Sabe aquela coisa assim, eu sonhei com uma mulher, ela tinha o jeito, ela estava sentada assim numa cadeira, ela tinha o jeito de sentar da minha chefe, mas é a mesma cadeira que a minha mãe sentava. Ela tinha um cabelo assim igual ao da minha esposa, mas ela estava usando um vestido igual ao da minha filha. É claro que a pessoa não conta nessa rapidez, mas ela vai contando o sonho, cada hora tem a característica de uma moça diferente, mas tudo na mesma personagem do sonho. Não sonhei com ninguém que eu conheço, e aí você vai questionando, né? Mas quais eram as características? Ela estava com uma saia preta assim, essa saia preta você já viu aonde? E aí você vai perguntando, aí você... O que é isso? Condensou vários afetos, ou seja, ela expressar coisas que tinham a ver com vários afetos, várias pessoas diferentes, condensado em um único personagem que aparece no sonho. Então, um mesmo sonho, ele pode ter vários significados diferentes, nunca uma interpretação única. Um único sonho, às vezes um único acontecimento no sonho, ele pode ter o significado de vários... E a gente pode ficar no mesmo sonho várias sessões de análise, né? Você passa aí 4, 5 sessões falando de um único sonho, porque cada hora tem um significado, né? E é muito importante, falando de interpretação de sonhos, eu estou explicando como que o sonho funciona, mas eu acho que o mais importante para pensar na interpretação do sonho, eu comecei falando que o sonho ele é muito importante porque ele fala muito sobre o inconsciente, justamente por causa que é aquilo que está reprimido, ele não encontra. E assim, o cara que foi colocado para fora da sala, ele vai encontrar várias formas de entrar, que é o que Freud chama os atos falhos, os xistes e os próprios sonhos. O sonho é a melhor oportunidade dele de entrar, porque o ato falho é quando,
Pensa que os dois caras da porta deram bobeira assim com a porta e o que é reprimido entra. O xistes, quando os caras fazem uma graça junto com o outro e acaba deixando ele entrar porque eles estão contando uma piada. Gente, metáfora minha, pelo amor de Deus. Psicanálise não fala assim. E o sonho, que é a melhor forma de entrar, que é quando os dois caras que estão na porta sem deixar ele entrar, pega no sono. É a melhor forma. Por isso que quando um paciente traz um sonho, a gente brinca, né? Que a gente para tudo no consultório e fala, conta, conta. E a gente ouve com atenção completamente flutuante para perceber, e a gente pede, né, uma dica que Freud dá é pedir para a pessoa, quando ela termina de contar, você pede para ela contar de novo. Você pode me contar novamente o sonho? Porque ela vai trazer mais detalhes, ou alguma parte ela vai querer ela já começa a fazer associações. Então, primeiro ela te contou que tinha uma mulher na cadeira. E aí, na segunda vez que ela te conta, ela já conta que essa cadeira é uma cadeira lá da infância, a cadeira que a mãe sentava. Entende? Então, toda associação que ela faz com o sonho, ela já está entregando quais são os significados do sonho. E aí, depois a gente pode pegar e começar a fazer associações com o sonho. Essa parte do sonho você associa com o quê? O que te faz pensar? O que te lembra? E a gente vai fazendo associações. E aí, o que eu ia falar que eu acho que é o mais importante sobre o sonho de falar para você é o seguinte: o sonho é de quem? É meu ou do paciente? Do paciente. Então, quem tem a resposta do significado para o sonho é ele, porque esse sonho é dele. Por isso que a gente não acredita, e a psicanálise lá no livro Interpretação dos Sonhos de Freud, não é um livro que sonha com cobra é traição, já ouviu isso? Sonhar com cobra é traição, sonhar com não sei o que, não sei o que. Não existe isso. Porque o sonho é do paciente, o que aquela cobra significa para ele, naquele contexto, com o que ele associa, é o que foi reprimido dele. Por isso que tem uma regra geral para o sonho, que Freud fala, que sonho é realização de desejo reprimido. Um desejo reprimido se realiza no sonho. Tem sonhos que são descaradamente realização de desejo, outros a gente investiga. Que desejo que tem por trás desse sonho? Nossa, mas tem um desejo assim. Sim, esse desejo esquisito é o desejo do sujeito que sonhou. E é muito interessante quando o paciente começa a desvendar o próprio sonho ali com você e fala, nossa, mas eu sonhei com tal coisa, e aí você devolve para ele, e esse sonho é seu, então tá falando sobre você. Não tá falando sobre outra pessoa, tá falando sobre você. Esse desejo é seu, porque esse sonho é seu. Então o desejo que é realizado no sonho é seu. Certo? É muito comum que o paciente sonhe com o analista. Porque lembra que a gente falou algumas aulas atrás, não sei se foi, a última foi sobre interpretação. Gente, eu não lembro as ordens das nossas aulas, mas na aula que a gente falou sobre transferência, que a gente interpreta a transferência. A gente falou na aula retrasada de interpretação e a passada de transferência. A gente interpreta a transferência. E aí a transferência fica muito clara quando o paciente sonha com a gente. Isso é muito comum, o paciente sonhar com o analista. E assim, você está fazendo análise 3, 4 vezes por semana, o paciente vai sonhar com você, não tem jeito. Né? E aí ele vai sonhar o que com você, né? Se a transferência é boa, ele conta, né? Se vocês estão numa relação bacana, ele vai contar para você o sonho. Outros não tem coragem, mas quando o paciente tem coragem de contar o que ele sonhou com você, eu lembro que uma vez, não sei se foram nos primeiros meses, acho que foi nos primeiros meses de análise, eu sonhei que a minha analista morava num barraco de madeira, todo sujo, e ela era muito pobre no sonho. Olha só,
muito pobre. E aí uma das cenas assim do sonho mais marcantes, e que é uma coisa que eu tenho na minha memória, a única parte do sonho que eu tenho em memória até hoje é sabe quando a lâmpada ela não tá presa assim no teto, mas o fio tá pendurado, o fio desce e fica pendurado na lâmpada. E no sonho eu olhava e falava assim, nossa, ela é tão pobre que ela não tem nem luz em casa. Era isso o sonho. E eu contei pra ela, né? E depois eu tive um outro sonho também, que a minha analista, só que aí não era ela, era outra pessoa no sonho, mas que ela era minha analista. E que entrava na minha casa porque a análise ia ser feita na minha cozinha. E ela tinha muita dificuldade para subir as escadas para chegar no meu apartamento. Enfim, a conclusão, como que a gente foi fazendo associações para chegar a entender que eu tinha que colocar transferencialmente a minha analista num lugar tão baixo, tão baixo, tão baixo, então assim, ela é muito pobre, ela é muito desprovida, ela é muito isso, muito aquilo, para que ela pudesse estar num nível adequado para entrar em contato com a minha pobreza, a minha miséria, a minha sujeira, que é o meu inconsciente. O meu inconsciente é tão sujo, é tão bagunçado que alguém para entrar aqui não pode ser alguém top. Eu preciso rebaixar muito essa pessoa, projetar nessa pessoa o que tem de pior, para eu ver o que tem de pior nela, para que ela possa acessar o meu pior. Senão eu não sou digno de ser analisado por uma pessoa top. Então a análise só estava andando porque eu transferencialmente estava rebaixando ela. E de fato eu estava fazendo isso com ela. Que foi bem uma época que eu comecei a criticá-la, mas não pra ela, né, gente? Mas comecei a criticar, falar, acho que ela não é boa, acho que ela é isso, acho que ela é aquilo, acho que ela não tá usando a técnica direito, não sei o que, não sei o que. Só que eu achando que era críticas. Quando eu tive esse sonho, e aí na sessão de análise a gente foi interpretando, eu pude entender por que eu comecei a ter um olhar tão crítico para ela, para que eu pudesse me abrir para ela. Então, às vezes, essa crítica não é de todo negativa, é para o tratamento andar. Olha só, e o quanto isso é significativo do quanto eu tinha um olhar julgador de juízo, mau juízo, de um mau valor sobre a minha própria realidade psíquica, a minha própria realidade interna. Olha quanto é significativo de que juntando aqui, eu estou falando isso porque eu quis trazer esse sonho e essa experiência para vocês. Seria muito melhor se isso aqui fosse uma aula mesmo que todo mundo pudesse falar, né? Mas porque eu acho que é rico esse exemplo. Porque a gente pode aqui pensar a partir desse exemplo nas coisas que a gente vem conversando nas últimas aulas, que é a interpretação, a transferência e agora o sonho. Você vê como esse sonho revela sobre a transferência, sobre a relação e o quanto essa transferência possibilita que o processo analítico, o trabalho de análise progrida. Entende? Não sei se vocês têm alguma pergunta, algum comentário, se deu para entender com esse exemplo que eu trouxe. Mas de hoje, gente, é isso que eu queria passar para vocês, que o sonho, ele representa muito, então não deixem de trabalhar na clínica de vocês com os sonhos, porque o sonho pode enriquecer muito o tratamento e o paciente fica muito empolgado quando ele percebe que os sonhos dele têm significado e o paciente, quando a gente percebe, né, era até uma forma me parece que de Freud mediu quanto o tratamento estava indo bem. Quando o paciente não estava resistente, o paciente sonhava muito. Freud percebia a resistência que o paciente parou de sonhar, não traz mais sonho. Porque o sonho enriquece muito o tratamento.
Então é muito importante que apareça e que você dê lugar para que os sonhos apareçam, para que eles sejam interpretados, analisados, associados, tá bom? Gente, nós estamos tendo a aula de hoje é dia 15, vamos ter ainda a aula semana que vem no dia 22 e no dia 29. Então nós temos mais 2 aulas de psicanálise aqui nas próximas 2 sextas-feiras, porque depois nós vamos começar o nosso grupo de estudos de Freud, e eu convido você para participar. Será a partir de agosto até novembro, agosto, setembro, outubro, novembro, de grupo, toda segunda-feira, às 20 horas. Se você puder participar ao vivo com a gente, é bom que você pode fazer perguntas, participar. Se você não puder participar ao vivo, a aula do grupo fica gravada por 30 dias. Então, mesmo que a segunda-feira à noite para você não seja possível, a aula fica gravada e você pode assistir depois. Não deixe de participar. É um grupo com um valor bastante acessível e que vai nos enriquecer muito e que a gente tem oportunidade. Aqui na live é só 30, 40 minutos, mas no grupo de estudos a gente tem aí 1h30 para discutir. O que não consegue na 1h30 a gente termina na próxima semana. Então vai ser um grupo muito, muito, muito enriquecedor e que vai servir para nós termos um crescimento muito grande. Nós vamos falar de Freud começando com as histéricas de Freud, falando sobre os 5 casos de histeria, e depois falando sobre o sonho. Vamos ficar aí 1, 2 aulas estudando o texto dos sonhos. Depois vamos falar dos principais conceitos psicanalíticos, falando o que Freud escreveu sobre eu, supereu e id, o que Freud escreveu sobre consciente, inconsciente e pré-consciente, sobre o desenvolvimento libidinal do indivíduo. Vamos falar sobre o tratamento em si, luto e melancolia, transferência. Vai ser um grupo muito enriquecedor e eu espero você semana que vem para mais uma aula de psicanálise aqui pelo Instagram e também no nosso grupo de estudos de Freud, tá bom? Entre em contato com a gente, chama no direct pra gente conversar, tirar suas dúvidas, tá bom? Um beijo, boa noite e um excelente final de semana para você. Tchau, tchau.